Fala galera, Gabriel CBO falando aqui, e nesse vídeo eu vou ter a alegria de dividir com vocês um pouco daquilo que tem me incomodado alguns dias, alguns meses na verdade, e aquilo que eu chamo de um resumo ao Manifesto da Abundância. Se você ainda não viu o Manifesto da Abundância, está lá no podcast, você pode acessar simplesmente na plataforma, por exemplo, SoundCloud, e botando Conversa de Impacto, vai aparecer lá o meu podcast, que nós temos episódios toda quinta-feira. Como vocês sabem, aqui no canal do YouTube, toda terça-feira tem conteúdo exclusivo para vocês também. O ponto principal do Manifesto da Abundância, na minha opinião, é o seguinte: eu creio num Deus único, soberano e criador de todas as coisas. E esse Deus, ele é um Deus abundante. Ele criou todas as coisas de forma abundante. E abundância, se você for para o pé da letra no dicionário, vai significar excesso de alguma coisa. Mas quando você se refere a uma vida abundante, você provavelmente vai lembrar de Jesus, quando ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele diz eu vim, foi porque ele veio dos céus, encarnou, se tornou um bebê ali, por isso que nós comemoramos o Natal, por exemplo, e esse bebê nascido de Belém seria o Salvador do mundo. E você crendo que ele é o Salvador ou não, você há de convir no seu mínimo reconhecimento histórico, factual, de que a vida de Jesus foi decisiva para a maneira como nós vivemos, principalmente aqui no Ocidente, mas também no Oriente. Muita parte do Oriente ainda tem a nomenclatura antes ou depois de Cristo, tamanha relevância minimamente histórica. Mas eu creio que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Salvador dos homens dos seus pecados. Os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Foi assim no princípio. Quando você vai lá para Gênesis, você vê que Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas boas e colocou o homem e a mulher no jardim para o cultivar, para o guardar e para multiplicarem, para pudessem reproduzir a sua imagem em filhos e pudessem povoar toda a terra. Aí o homem tomou a decisão de desobedecer a Deus comendo do fruto proibido, que não era uma maçã, é um fruto proibido. Nós não sabemos ao certo que fruto é esse, mas era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento de todas as coisas fez com que o homem caísse em pecado, já que era desobediência. E esse pecado foi uma destituição, veja que coisa interessante, foi uma destituição daquilo que era a comunhão plena com Deus. Deus tinha uma comunhão plena com a sua criatura, com o seu filho, com Adão e com Eva. E a partir do momento que ele desobedeceu, e Deus sendo um Deus santo, puro e sem pecado, não podendo ter comunhão com o pecado, ele fez uma separação. Se criou um abismo entre o homem e Deus. E esse abismo, ele é suprido, ele é recuperado, digamos assim, ele é subjugado por meio de uma ponte. E essa ponte é o único caminho, a única verdade e a única vida que vem por meio de Jesus Cristo. Ele é a ponte de reconciliação entre Deus nos céus e os homens. Cristo, sendo Deus e homem, morrendo naquela cruz, com o seu sangue, fazendo um sacrifício justo e perfeito diante de Deus, o juiz de todo o universo, e a partir disso, fazendo a reconciliação entre Deus e nós, trazendo salvação e vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Por isso que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e o nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só por meio dele, ele é o único caminho para Deus. E veja que coisa interessante, Jesus, ele trouxe abundância para aqueles que creem. Então aqueles que creem em Cristo, eles podem desfrutar de uma vida abundante, o que não significa de forma alguma viver uma vida com facilidades, ou se achar que é o filho do rei do universo. De fato, se você crê em Cristo, você recebe dele, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você recebe dele o poder de ser feito filho de Deus, e de fato você vai ser o filho do Senhor de todo o universo, mas não significa que pelo fato de você ser filho do Senhor de todo o universo, você não vai passar por pobreza ou aperto financeiro ou dificuldade no seu casamento, porque o pecado continua em você. E veja que coisa interessante, Deus ele te amou a ponto de mandar o seu filho morrer na cruz, só que esse amor, veja como isso se manifesta de forma abundante diante de mim e de você. Esse amor, ele é sacrificial. E esse amor sacrificial, ele aponta para que você possa ser restaurado à imagem que Adão teve um dia. Veja que interessante. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade. Quando nós cristãos nos apegamos a uma identidade, nós sabemos quem nós somos
porque ele nos diz quem nós somos. Ou seja, algo inerrante, a palavra do Deus vivo, a palavra do Criador de todas as coisas diz quem eu sou. Então não há mais dúvida quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque todas essas respostas são encontradas, essas respostas cruciais que fazem com que hajam guerras ou paz, ou fazem com que hajam conflitos dentro de um lar. Essas perguntas e essas respostas cruciais são encontradas em Cristo Jesus. Ele traz significado para a vida humana. E esse significado faz com que você comece a desfrutar, não apenas esse significado, mas a pessoa de Cristo comece a desfrutar agora de uma jornada de purificação e santificação, o que não significa que você vai ser perfeito e sem pecado. Quando nós cremos em Cristo, nós temos um impacto, um encontro. É como se você tivesse, de fato, tendo um encontro com uma carreta que vem a 100 km por hora. Você não vai sair ileso, você vai ser diferente, você vai ser transformado. A palavra de Deus diz que você se torna uma nova criatura quando você crê em Cristo. E a partir do momento que você creu em Cristo, você se tornou uma nova criatura com novos hábitos, você agora vai se despir, ou seja, retirar a roupa velha dos seus maus hábitos, dos seus maus comportamentos, daquelas coisas que eram impuras e que não glorificavam a Deus, que não agradavam a Deus, ou seja, o pecado. E você agora vai se revestir do novo homem. Que novo homem é esse? Entenda, sendo homem ou mulher, você vai se revestir desse novo homem, desse novo ser humano perfeito, sem mácula, Cristo Jesus. E esse revestimento, esse tomar as vestes aqui, significa que você vai praticar as obras dele. Viver uma vida prática para ele. Por isso que, às vezes, os cristãos expõem as outras pessoas que não creem em Cristo a uma incoerência notável. Claro que nós somos falhos, nós vamos continuar sendo falhos, infelizmente. Mas uma incoerência notável é quando você professa que crê em Cristo Jesus, mas a sua vida, a sua prática não parece nem minimamente com as obras que Cristo deixou. Agora, algumas pessoas é óbvio que vão confundir isso. As pessoas partem de pressupostos do mundo, humanistas, e dizem assim, Deus é amor, então você não pode trazer juízo, você não pode trazer condenação, você não pode dar uma palmada no seu filho. Isso é um conceito completamente errado. Eles falam como que a partir da Bíblia, daquilo que eles não conhecem, e trazem os seus próprios pressupostos, que são, enfim, progressistas e errados. Nós precisamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz que é mais importante? A Bíblia diz que o trabalho de Cristo Jesus foi restaurar a imagem perfeita dele mesmo em nós. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e o pecado lá de Adão, e todos nós pecamos, é muito fácil te convencer de que você é um pecador. Se você mente, se você já mentiu em algum momento da sua vida, você é um pecador. Se você já desobedeceu seus pais, você é um pecador. Se você já desonrou alguém, se você já chamou de tolo alguma outra pessoa, se você já chamou de idiota o seu irmão, você já pecou e você é um pecador. É muito fácil convencer que você é pecador. E esse nosso pecado, ele faz um ruído. É como se eu tivesse no espelho e refletisse a imagem de Deus no meu ser, na minha vida. E a partir do pecado, quando o pecado entrou no mundo lá em Adão, houve uma quebra desse espelho. E agora eu não consigo ver de forma mais perfeita. E o trabalho de Cristo Jesus, mas nessa metáfora aqui não foi só o espelho que quebrou, foi como se fosse o meu próprio rosto tivesse quebrado. Nós tivéssemos ruído essa imagem perfeita de Deus. E o trabalho de santificação, o trabalho de purificação, o trabalho de buscar a Deus e buscar uma vida abundante em Deus é um trabalho contínuo. Vai ser até o final da sua vida, até Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Porque sim, ele vai voltar para resgatar a sua igreja para que nós possamos, enquanto igreja do Senhor, viver uma vida eterna ao seu lado, onde lá no céu não vai haver pecado, nem mácula, nem dor. Tudo isso, uma vida abundante, não só aqui na terra, mas também nos céus. Perceba que esse trabalho de reconstrução da imagem perfeita de Deus em nós diz respeito a Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é o segundo Adão, aquele que tinha a opção de pecar, e ele foi tentado em todas as coisas, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele foi tentado em todas as coisas por Satanás, mas ele não pecou. Em nenhum segundo da vida humana de Jesus, dos seus cerca de 33 anos de idade, ele cometeu um único pecado. Ou seja, se todos os mandamentos do Senhor se resumem em amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo, Cristo, em nenhum segundo da sua vida humana, ele deixou de amar a Deus acima de todas as coisas e deixou de amar o próximo como ele mesmo. Esses são os mandamentos. E esses mandamentos são bons para nós. Nós precisamos buscar esse padrão de Cristo, apesar dele ser perfeito e apesar de ser distante de nós. O que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, que esse Deus, ele não é um Deus intangível. E o que me incomodou durante meses foi ver na minha vida
na vida de algumas pessoas que eu tenho muito apreço, enfim, na vida de pessoas que são cristãs sinceras, uma vida incoerente no que tange a abundância que Deus separou para nós. Como eu disse, abundância não é facilidade. Esse trabalho de restauração da imagem, ele é a coisa mais importante para a minha vida e para a sua. E se necessário for, para que essa imagem seja restaurada na minha vida, essa imagem de Cristo, de Deus, por amor a mim, Deus vai fazer com que eu passe por provações e dificuldades. Talvez por até necessidades financeiras, para que eu desfrute a dor, talvez, do meu pecado, das minhas falhas. E desfrutando dessa dor e crescendo em arrependimento, eu possa ir sendo restaurado essa imagem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que são filhos de Deus, eles vão ter com que todas as coisas na sua vida vão convergir para o bem desse ser humano que é filho de Deus, desse ser humano que crê em Cristo, que está sendo agora restaurado à imagem de Cristo. Percebe isso? Só que esse bem aqui não é facilidade, não é que eu não vou ter necessidades financeiras ou não vou passar por apertos no meu casamento, algo do tipo. Não! O bem último é que eu me torne mais parecido com Cristo. Essa é a meta de Deus para o homem. A meta de Deus para o homem, a meta de Deus para a educação do homem é que toda a nossa educação, e por isso ele deixou um registro linguístico e uma comunicação muito clara para nós através de um escrito, que é a Bíblia Sagrada, foi composta por mais de 40 autores diferentes, humanos, inspirados por Deus, é inerrante e foi composta ao longo de 16 séculos. Esse escrito, essa comunicação de Deus para conosco através de uma Bíblia, através da Escritura Sagrada, faz com que nós sejamos educados na justiça de Cristo. Educados significa uma sequência de correções no percurso. Porque quando nós estamos educando nossos filhos, é óbvio que nós vamos dar algumas ordenanças e eles vão falhar. Isso significa que eu preciso ir lá, exortar o meu filho, dizer que ele está errando, corrigir ele se for necessário, fisicamente, psicologicamente, dizer para ele que eu estou fazendo isso por amor, para que ele se desvie do mal, para que ele se desvie dos caminhos errados. Então, a educação que Deus nos dá é uma educação para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, que é o bem último de todo ser humano. Nós fomos criados para isso. E aí, o que me alarmava era ver alguns cristãos, por exemplo, cristãos sinceros na sua fé, que buscavam uma vida de intimidade com Deus, que liam a Bíblia, talvez que passavam horas orando, mas que pareciam deixar esse Deus intangível, intocável no céu. Esse Deus, irmão, o Deus da Bíblia, meus irmãos, esse Deus da Bíblia, ele é um Deus presente, ele é um Deus que tangibiliza, que toca, que inunda, que influencia todas as áreas da vida humana. Você sabia, por exemplo, que na Bíblia existem mais registros da palavra dinheiro do que do amor? Perceba, o dinheiro, ele é, desde aqueles tempos antigos, enfim, desde que o mundo é mundo, praticamente, ele é um meio de troca de transações humanas. E muitas vezes ele se torna o ídolo do coração dos seres humanos, porque com mais dinheiro, de repente eu vou ter mais facilidades. E perceba que não necessariamente isso é uma coisa totalmente boa. Se essas facilidades vão me afastar dos caminhos de Deus, na verdade isso está me afastando do propósito último que Deus criou, que criou todo ser humano, enfim. Então, não necessariamente eu estou dizendo aqui que o dinheiro é algo ruim ou algo bom em si mesmo, mas o pecado que habita no meu coração e no seu coração faz com que esse dinheiro, talvez, muitas vezes se torne algo ruim por amarmos a esse dinheiro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro, ou seja, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor àquilo que me traz facilidades é como se fosse uma idolatria, um Deus chamado dinheiro. Inclusive, naqueles tempos antigos, existia um Deus com um nome, cujo nome era Mamon, que era o Deus do dinheiro, ou seja, o Deus da riqueza, da abundância financeira. E Deus, o Deus criador de todas as coisas, é o único Deus verdadeiro, e Ele é o Deus de toda prata e de todo ouro, mas não necessariamente Ele vai me dar, enquanto filho, toda prata e todo ouro, que não significa que eu não possa me esforçar, estudar todos os dias, para ter um salário um pouco mais digno, para melhorar de vida. Eu não posso, de repente, estar num concurso onde eu ganho 5 mil reais, posso estudar para outro onde eu vou ganhar 17. Não significa isso. O ponto é que eu não devo fazer as coisas por amor a esse dinheiro. É claro que o dinheiro é bom, é uma ferramenta. Mas perceba, Deus, ele trata na Bíblia mais a palavra dinheiro do que a palavra amor. Porque é uma coisa prática na vida humana. Uma coisa prática. E muitas vezes o nosso erro é deixar esse Deus não prático, longe, distante de todas as coisas que não são espirituais. Nós espiritualizamos a nossa fé.
Nós colocamos a nossa fé num pé de, agora eu vou cuidar da minha vida espiritual. Não, a sua vida espiritual é toda a sua vida. A maneira como você se relaciona com Deus é a sua vida espiritual, é a sua vida espiritual. A maneira como você se relaciona com sua esposa, com seu marido, com seu cônjuge, é a sua vida espiritual, é a sua vida espiritual, claro que sim. A maneira como você se relaciona com seus filhos, a maneira como você honra seus pais, a maneira como você educa os seus filhos na justiça, é espiritual, é uma vida espiritual. A maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você se esforça para criar mais riqueza, isso com o motivo justo de trazer glória e louvor para o nome de Deus e não para o seu próprio nome, não fama para si mesmo, apesar de que isso não signifique que você não possa ser famoso, mas se você não está atrás da fama, você não está atrás do louvor próprio, você está vivendo uma vida para louvar o único digno de todo louvor, porque você e eu somos falhos, pecadores, não somos dignos de louvor algum. Todo louvor, toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Por isso que um das 5 solas da Reforma Protestante foi o sola Deo glória. Ou seja, só a Deus dê glória. Você não tem que se vangloriar nos seus feitos, nos seus grandes atos, no seu trabalho. Você tem que se gloriar em Deus, de Ele ter te salvado, e ter te chamado, ter te dado conhecimento e os recursos, e talvez a saúde, para você trabalhar e poder impactar a sociedade de alguma forma e ganhar dinheiro com isso. E poder ajudar mais pessoas, e poder ajudar a família. Imagina como seria a sua vida ou a vida de todos os membros da igreja se todos nós desfrutássemos de uma conta bancária gorda, onde tivéssemos mais de R$1 milhão. Parecia algo bom, não é? Mas não seria necessariamente, porque muitos se perderiam com esse recurso, com esse dinheiro. Muitas pessoas se perderiam em si mesmas, seriam em si mesmadas, seriam soberbas talvez. Tendo muitos recursos, primeiro você precisa tratar o seu coração. Primeiro você precisa desenvolver a prosperidade de Deus em sua vida, que é uma prosperidade que leva louvor para a glória do nome dele, não para a sua própria glória. E depois que você construir isso, aí sim seria interessante você ir recebendo talvez mais e mais recursos para administrar isso para o reino, porque você e eu somos apenas mordomos dos recursos que Deus nos dá. Se Deus te dá um salário de R$100 mil por mês, irmão, ou de 5 mil, você é um mordomo, ou de 1.000, você e eu somos um mordomos dos recursos que Deus nos dá, para servirmos a Ele. E aí, claro que isso não significa que eu não vou cuidar ou prover mais conforto para minha família. Isso significa, inclusive, que dentro dessa administração financeira, eu vou prover mais conforto para minha família, eu vou ajudar os de casa, eu vou sustentar, de repente, os meus pais, vou ajudá-los, o que for. Então, isso é vida espiritual. A sua carreira profissional, a maneira como você trabalha, a sua diligência em operar as coisas que você precisa operar, é a sua vida espiritual? Claro que é a sua vida espiritual. E aquela área que é uma das áreas mais esquecidas, que é a sua saúde, a sua vitalidade, a sua disposição, a sua produtividade, a sua boa forma física, no corpo físico, também é a sua vida espiritual? Claro que é a sua vida espiritual. Então esse Deus, e esse é o Manifesto da Abundância, tá? Esse é o resumo do Manifesto da Abundância. Você pode verificar, eu vou deixar também aqui disponível no YouTube. Provavelmente na quinta-feira eu vou postar um vídeo excepcional, é um áudio na verdade, que é esse podcast, você pode ouvir também aqui no YouTube. E você vai poder entender um pouco mais o princípio do Conversa de Impacto, que é um evento, é uma imersão que eu criei de um dia para destravar todos esses recursos que de repente Deus te deu para você plantar em direção a uma vida abundante para a glória do Senhor. Vida abundante, não existe vida abundante longe ou a parte de Cristo. Não existe como você ter uma vida abundante em todas as áreas a parte de Cristo. Essa é a minha resolução. Mas se você, por exemplo, é um cristão confesso, é um cristão sincero, que busca esse Deus apenas isolando espiritualidade e carnalidade, e você é um cristão que busca Deus lendo a Bíblia apenas e orando, e você não aplica esses conceitos que você está lendo e a sua busca em oração a Deus, a sua vida prática, provavelmente você está vivendo a parte da abundância que Deus mesmo separou para que você vivesse. Então o meu desejo não é que você viva facilidade necessariamente, porque talvez as dificuldades vão cooperar para o seu bem, para te forjar o caráter de Cristo, que é o seu objetivo último. O objetivo último das nossas vidas é nos parecer mais com Cristo. Todos os dias, um cristão sincero e verdadeiro deve acordar com a perspectiva do seguinte: como nesse dia eu posso me tornar mais parecido com Cristo? E é claro que isso perpassa minimamente pela leitura da palavra de Deus e pela oração, gastando tempo, investindo tempo no relacionamento com Deus. Mas nós precisamos desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas. E buscando essa intimidade com Deus, buscando no meu relacionamento com Deus as respostas através da Bíblia, daquela escritura sagrada que Deus deixou para mim, através da oração, do meu relacionamento íntimo com Deus, isso vai mudar a maneira como eu me relaciono com minha esposa, com meu cônjuge, com meu marido, o que for, a maneira como eu me relaciono com meus pais,
em honra, como eu crio os meus filhos na educação da justiça, a educação do Senhor, os caminhos que eles não devem abandonar nunca, a maneira como eu lido com o meu dinheiro, a maneira como eu lido com a criação de riqueza, com a minha carreira, com a minha profissão e a maneira como eu lido com o meu corpo. Tudo isso eu acredito que Deus deixou para nós. E Deus é um Deus abundante. Me estranha pensar que as pessoas creiam num Deus abundante, num Deus que criou todas as coisas. Segundo Marcus Erbelin, que é um dos maiores cientistas confessos e cristãos do Brasil, hoje ele é presidente nacional do, se não me engano, é Conselho do Design Inteligente. Enfim, ele defende a teoria do criacionismo e o design inteligente, que muitos dos cientistas modernos também são a favores do design inteligente, ou seja, eles muitas vezes não creem que Cristo é o Salvador deles, não creem que existe um único Deus verdadeiro, mas eles conseguem ver na natureza, conseguem ver na complexidade de nossos corpos, eles conseguem ver que existe a obra de alguém, de uma mente inteligente. Por isso que é design inteligente. Foi alguém que criou todas essas coisas. E a Bíblia dá um nome para esse alguém. Esse alguém é Deus. O Deus que criou, inclusive, a Bíblia. Que nos deixou a Bíblia para nos orientar. Sendo o Criador de todas as coisas, nos deu um manual de vida. Para que nós pudéssemos viver para Ele. E quando nós vivemos a parte das Escrituras, quando nós não lemos as Escrituras, quando nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus, o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa carreira, a nossa saúde, o nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, vão nos afastar. Porque as nossas obras vão ser manifestas a partir daquilo que nós cremos. Se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou me alimentando da Bíblia, se eu não estou me enchendo da Bíblia, eu não posso compartilhar isso. Você só compartilha aquilo que você está cheio. Então, se você não lê a Bíblia, se você não busca um relacionamento íntimo com Deus, todas essas outras áreas, as suas outras 5 áreas da sua vida, por exemplo, da sua vida humana, finanças, casamento, família, finanças, carreira e saúde, todas essas 5 áreas não vão cooperar com o seu propósito de vida, que é se tornar mais parecido com Cristo. Você vai destruir essas outras áreas. Mesmo que isso signifique talvez que você tenha muito dinheiro. Mesmo que isso signifique que talvez você tenha um reconhecimento profissional. Ou mesmo que você tenha um corpo muito bonito. Mas todas essas coisas estão necessariamente te afastando do propósito de Deus. Ou seja, você deve buscar a Deus. E essa busca por Deus, entendendo esse Deus presente, você vai entender que sim, você pode desenvolver um casamento que glorifica a Deus. Onde você ama a sua esposa como Ele te mandou amar. Onde você respeita seu marido e se submete a Ele como Ele te mandou fazer isso enquanto mulher. Enfim, você entende os seus papéis, você entende quem você é, você entende o que Deus quer de você, você entende como fazer isso através do manual da Bíblia, como é que eu vou fazer para chegar nesse padrão que Deus determinou para mim. Você entende, por exemplo, como você deve criar os seus filhos e você não vai ter mais uma areia movediça de opiniões positivistas simplesmente que vão te dizer como educar o seu filho, como não bater nele, como falar alguma palavra que de repente vai desagradar o seu menino, o seu filho, o que for. Não, você vai estar num sólido firme, num sólido que é como uma rocha, a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é a regra matre de toda a vida humana. Ou seja, você vai ter a ciência de como criar os seus filhos, você vai saber como criar os seus filhos. Em que tipo de ensinamento você deve criar os seus filhos? Qual é a base? Por que os seus filhos existiram? Por que eles vieram a existir a partir de você? Para onde eles estão indo? Ou seja, se parecendo mais com Cristo. Esse é o padrão último. Então, a partir disso, você também vai ter, por exemplo, a ciência. A partir dessa leitura das Escrituras, você vai ter a ciência, o conhecimento daquilo que Deus, por exemplo, separou em relação a você honrar os seus pais. Isso também está dentro da segunda área, da terceira área, que é relacionamento familiar. E você também agora vai ter a ciência de como você deve administrar o seu dinheiro. Como eu disse, a Bíblia traz mais a palavra dinheiro, os recursos financeiros, do que propriamente amor. Ou seja, a Bíblia vai te ensinar como usufruir, como ser um mordomo de Cristo. Como trazer à luz do dinheiro aquilo que você deve fazer para a glória de Deus. Como? Para que serve o dinheiro? Tudo isso está na Bíblia. E faz parte do seu estreito relacionamento e íntimo relacionamento com Deus. A partir desse íntimo relacionamento com Deus, você vai entender o seu propósito, o seu legado, aquele trabalho que você deve desempenhar, a sua carreira, para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve trabalhar. E a partir também desse relacionamento com Deus, você vai entender que tipo de corpo você deve desenvolver.
Que tipo de saúde você deve buscar ter? Será que você pode se alimentar de qualquer forma? Será que você pode tomar qualquer tipo de bebida? Será que você, por exemplo, eu não estou me referindo apenas à bebida alcoólica aqui não, estou me referindo muito mais talvez à Coca-Cola. Será que tomando um copo de Coca-Cola todos os dias eu vou estar destruindo o corpo que Deus me deu? Será que isso é uma vida abundante diante de Deus? Será que me alimentar dessa forma, de forma errada, muita fritura, será que eu não vou estar destruindo uma vida abundante que Deus separou para mim? E eu deveria estar muito mais buscando construir essa vida abundante? Será que não fazer exercícios físicos, por exemplo, todos os dias ou regularmente, pelo menos 5 vezes por semana, será que com isso, ou seja, com essa minha morbidez, com essa minha inatividade no corpo físico, eu estou glorificando a Deus ou estou destruindo ou me afastando da vida abundante na saúde que Ele separou para mim? À luz da Bíblia, você vai entender que Deus, sim, Ele tem um interesse com o seu corpo físico. Apesar dele ser pouco proveitoso, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, o exercício físico, Timóteo, para pouco é proveitoso. O exercício da piedade, para tudo é proveitoso. Por quê? É o exercício para essa vida de agora e também para o porvir. O exercício da piedade, quando ele diz, se você entender piedade no contexto bíblico, você vai entender que é o exercício de se tornar mais parecido com Cristo. Um cristão piedoso significa um cristão que busca se parecer mais com Cristo em todas as suas áreas da vida, em todas as suas atividades. Então, o ponto principal é você entender que sim, o exercício físico para pouco é proveitoso diante do exercício da piedade, diante do exercício de se parecer mais com Cristo. Mas eu tenho como, entendendo a luz das Escrituras, fazer com que o meu exercício físico, ou dedicar talvez 1 hora ou 30 minutos para uma atividade física durante o dia, para de fato movimentar o meu corpo, desenvolver músculos talvez, para eu ter mais disposição, mais saúde, mais vitalidade. E fazendo isso, eu posso construir essa vida abundante na saúde para a glória de Deus. E Deus tem um interesse nessa vida abundante. Ele não quer que, por exemplo, você com 40 anos sofra de um infarto. Não necessariamente. Por quê? Foi você que construiu isso com seus maus hábitos, vivendo muito abaixo da vida abundante na saúde que Deus separou para você, ou que Ele instrui que você viva. Em nenhum momento Deus vai fazer alguma apologia ou vai te permitir pensar que, por exemplo, ser obeso é algo que glorifica Ele. Não é. Eu não estou dizendo que um obeso não possa ser um cristão verdadeiro. Eu não estou dizendo que um obeso não seja um cristão sincero e busque a piedade, ou seja, busque se parecer mais com Cristo. Eu só estou dizendo que o obeso, numa das áreas da sua vida abundante, está negligenciando o que a própria Escritura diz. Então esse é o manifesto da abundância. O manifesto da abundância é para todo aquele que crê em Deus, sendo um Deus presente, que penetra e influencia em todas as áreas humanas. Foi por isso que eu criei o Conversa Impacto. Conversa Impacto é um evento onde eu tenho essa conversa impactante com você, te instruindo à luz das Escrituras que tipo de passos você deve tomar para construir essa vida abundante com os motivos certos, para a glória de Deus. Deixando muito claro aqui, Gabriel, eu quero desfrutar desse conhecimento para construir uma vida abundante nos meus termos. Não faça isso. Os seus termos vão te levar para o inferno. Busque os termos de Deus para você. O teu Criador deixou os termos dele, os termos de paz. E se você quiser ter paz, se você quiser ter uma vida abundante, não apenas aqui, mas uma vida abundante nos céus, você precisa obedecer esses termos, seguir esses termos o mais próximo possível. Entendendo quem te salva, entendendo que mesmo nos seus erros, esse é um Deus que é misericordioso, que vai te perdoar se você pedir perdão dos seus pecados. Se você confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, Ele vai te perdoar e te purificar. Ele não apenas te perdoa, Ele te purifica. Então perceba isso. Eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou dizendo que você não possa ser um cristão sincero, honesto. Eu não estou dizendo que você não vai para o céu se você não construir uma vida abundante em todas as áreas. Eu só estou dizendo que você deve buscar ir para o céu, ou seja, você deve desenvolver um relacionamento sincero, íntimo com Deus, sim, mas isso vai significar, de forma prática na sua vida, uma mudança em todas as áreas. Uma mudança na sua alimentação, uma mudança na sua prática de exercícios físicos, uma mudança, sim, no seu relacionamento com seus filhos, como você educa eles, que tipo de escola você vai colocar os seus filhos, a partir de Deus. Como você vai tratar os seus pais em honra, como você vai ajudá-los nas suas necessidades financeiras talvez, como você vai suportá-los quando eles estiverem mais idosos. Isso vai mudar a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você administra o seu dinheiro, a maneira como você busca construir mais riqueza, não tem nada de errado com isso, a maneira e o motivo pelo qual você faz o que você faz e como você faz no seu trabalho, a maneira como você, por exemplo, se relaciona com o seu cônjuge em amor, em devoção, em fidelidade, e a maneira como você se relaciona com o próprio Deus. A maneira como você de repente acorda e abre a Bíblia para conversar com esse Deus, para saber dele.
as coisas que ele tem separado para você. Para saber dele aquilo que ele quer mudar na sua vida, modelar. Ele é como o oleiro, né? A Bíblia traz essa figura de Deus. Ele é como o oleiro é aquele artesão do barro, e literalmente ele vai moldando. Imagina, você deve ter visto o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Não estou recomendando que você assista, se você não assistiu, tá tudo bem, mas você vai lembrar que tem uma cena que o casal tá lá moldando o barro tá lá girando, é como se fosse um suporte que fica girando para facilitar o molde, e o oleiro ele vai moldando o barro. Deus quer fazer isso com a sua vida, tirando as coisas que não agradam a ele, que é a pessoa que nós devemos agradar, que é o Deus de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, e em agradar a ele. John Piper, um pastor norte-americano, vai dizer que quanto mais nós crescemos em obedecer a esse Deus, em conhecer as verdades das Escrituras, em saber o que Ele quer das nossas vidas, o que Ele quer para nós, quanto mais nós crescemos em obedecer a isso, mais alegria nós colhemos. Quanto mais glórias eu dou para Deus, quanto mais obediência eu dedico à sua presença, quanto mais eu procuro viver para a glória de Cristo, ou seja, se tornando mais parecido com Cristo, mais alegria eu colho na minha vida em todas as áreas. Perceba que esse deve ser o nosso exercício. Se você quer construir uma vida abundante, eu te encorajo fortemente, eu preciso professar isso para você. Você precisa de Cristo Jesus. Você precisa de Cristo Jesus. Agora, tem muitas pessoas que vão ter um Cristo Jesus sincero, um relacionamento sincero. Essas pessoas, eu até digo, elas vão para o céu. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Mas aqui na terra elas estão vivendo muito abaixo daquilo que elas poderiam viver, só porque elas não entenderam como construir uma vida abundante também aqui na terra, para a glória dele. Estão negligenciando isso e talvez sofram de infarto aos 40 anos. Ou sofram de um acidente vascular cerebral aos 38. Por que sofreu de um acidente vascular cerebral? Por que sofreu de infarto? Tudo mais constante. As chances são que uma pessoa que sofre infarto aos 40 anos, ou uma pessoa que sofre um acidente vascular cerebral aos 40 anos, aos 38, o que for, é uma pessoa que não cuidou da sua saúde, que negligenciou isso, que foi omisso em relação a exercícios físicos e a sua alimentação. Muito provavelmente é esse o contexto. Talvez se você cuida da sua saúde, se você pratica exercícios físicos e cuida da sua alimentação, talvez você esteja em pleno estado de saúde e vitalidade, e ainda assim Deus queira que você sofra um acidente vascular cerebral. Tá tudo bem, mas 99% dos casos não vai ser assim. O padrão é, quando você não se cuida por muitos anos, você vai sofrer as consequências. A conta vai vir. Eu quero que você entenda, nós só podemos agir a partir de pressupostos. E os pressupostos que vão trazer uma vida abundante para você estão na Bíblia. Ponto. É isso, o Manifesto da Abundância é isso. O Conversa de Impacto, o evento de um dia de imersão, que vai acontecer agora dia 14 de março aqui em Recife, ele é para isso, para destravar isso em você, para te mostrar. Aqui eu consigo fazer isso em 30 minutos, no Conversa de Impacto eu consigo fazer isso em 12 horas. Então 12 horas eu ainda digo que não é nem o ideal. Tem muito conteúdo que eu poderia dar em 3 dias de evento. Mas por enquanto o evento com mais impacto tem apenas um dia, e são 12 horas onde eu posso imergir, eu posso tangibilizar para você essas mudanças. Eu posso provocar algumas mudanças nesse evento, na sua vida, na sua conduta, na maneira como você enxerga todas as coisas da sua vida, todas as áreas da sua vida, e tudo isso com o objetivo de glorificar a Deus. Ponto. É isso, esse é o Manifesto da Abundância. E eu sou muito grato de que você tenha me acompanhado até aqui, tenha ficado comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria finalizar com a oração. Senhor Deus, abençoa muito, Senhor Deus, a vida dessas pessoas que estão assistindo. Vai até a família de cada um deles, Pai, e faz com que eles possam entender o Deus presente que o Senhor é. Faz com que eles possam entender, Senhor Deus, a glória de Cristo na vida deles e o objetivo último que o Senhor os criou, para glorificar o Teu nome, se tornando mais parecido com o Teu Filho. E tendo vida eterna, desfrutando de uma vida eterna ao Teu lado nos céus, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, faz com que eles também tenham uma noção muito clara de que o Senhor é um Deus presente e que influencia todas as áreas da vida deles. Abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho, Jesus, eu te oro. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Cheio no coração.